No vídeo de hoje eu vou te dar dicas sobre coeficiente de solubilidade. Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e esse espaço aqui foi feito para você aprender, treinar e revisar essa ciência incrível, tá bom? Olha essa questão. Uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 200 ml de água foi deixada em um frasco aberto a 30 graus Celsius. Ok. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. Certo. Qual o volume mínimo? Esse é o comando da questão. E aproximado em ml de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização. Aí deu aqui os dados. A solubilidade a 30 graus Celsius do cloreto de sódio é esse número daqui, 35 gramas para cada 100 gramas de água. E deu a densidade para a gente, nessa temperatura, que é 1 grama por ml, a densidade da água. Tá bom? Ó, primeira dica, quando você vai fazer questões de coeficiente de solubilidade, muita atenção, porque ele pode estar falando do soluto, do solvente e da solução. Então, o segredo aqui é fazer uma boa leitura, tá bom? Vamos lá. Veja só, ele começou me dizendo assim, uma solução. Solução é uma mistura homogênea, tá bom? Então, é uma mistura de uma substância com outra que tem apenas uma fase. Essa solução, ela tem, ó, 14 gramas de cloreto de sódio que foi dissolvido, tá vendo? Então, isso aqui é a massa do soluto, tá bom? Eu vou anotar aqui, ó. Massa do soluto a gente representa como M1. Então, tem 14 gramas de cloreto de sódio que foi dissolvido. Ok. Em 200 ml de água. Volume de água, né? O volume de água, deixa eu colocar aqui, volume de H2O, 200 ml. Ok. Foi deixado em um frasco aberto nessa temperatura daqui, 30 graus Celsius. Após algum tempo, começou a cristalizar. Falo já essa história da cristalização. Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Veja só. Sempre que você for fazer questões de coeficiente de solubilidade, comece com o coeficiente de solubilidade, com a solubilidade da substância, tá? Pode ser chamado de coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade, como ele mostrou aqui, ó. Ele falou ó, que a solubilidade a 30 graus Celsius do cloreto de sódio é esse número daqui. O que significa esse número? Veja só, 35 gramas está para 100 gramas de água. O que é que isso quer dizer? Significa dizer que se você pegar 100 gramas de água, você só consegue dissolver 35 gramas do soluto, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Pronto. Então, 100 gramas de água só dissolve isso. Agora, não esqueça que esse número daqui, ele está associado a uma temperatura. E qual é a temperatura? A temperatura de 30 graus Celsius. Por isso que ele falou aqui, ó. Tá vendo? Se mudar esse número daqui, vai ser outra solubilidade, certo? Então, cuidado com isso aí. Então, a 30 graus Celsius. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso aqui é o soluto, isso aqui é o solvente, certo? Esses dois aqui, a gente faz conta, faz cálculo, operações matemáticas, certo? Agora, com a temperatura, a gente não faz. Não é proporcional. Por exemplo, se eu dobrar aqui, eu vou dobrar esse número daqui? Não, não é assim. O que você precisa entender é que se você mexer na temperatura, pode dissolver mais ou pode dissolver menos. Tá certo? É isso que você tem que entender. Agora, um número proporcional. É isso que eu quero lhe dizer. Tá bom? Então, com esses dois a gente faz cálculo. Beleza? Então, o que, que ele quer saber? Ele quer saber qual é o volume de água, certo? Que começou a cristalização. O que é essa tal de cristalização? Veja bem, se você colocar 36, deixa eu colocar aqui,
se você colocar 36 gramas de água, só dissolve, ó, 35. Vai ficar 1 grama lá no fundo do recipiente. Tá certo? Vai ficar lá no fundo do recipiente. Aí, a cristalização é como se fosse esse corpo de fundo que está lá sem se dissolver. Essa é a jogada dessa questão. Então, você vai descobrir, fazendo uma regra de 3 aqui, certo? Qual vai ser o volume de água? Vamos botar um X aqui, certo? Vamos botar um X aqui. E vamos colocar 14 gramas aqui embaixo, ó. Vamos colocar 14 gramas de soluto, do cloreto de sódio. Pronto. E a gente vai descobrir qual é o volume de água aqui. Tá certo? Qual é o volume de água. Então, veja só. 35 se dissolve em 100. E 14 dissolve quanto? Vamos descobrir. Vamos lá. O que é que dá para fazer? Dá para dar uma simplificada aqui para amenizar os números. Ó, 35 e 14. Dá para ir por 7, não é? Vamos dar uma simplificada aqui por 7, certo? E aqui também por 7. Antes de fazer meios pelos extremos, tá certo? 35 por 7 dá 5. 5 gramas está para 100 gramas de água. Pronto. Qual é a quantidade mínima de água? 14 por 7 dá 2. 2 gramas. Pronto. Cheguei aqui, ó. Já amenizou bastante os números, tá vendo? Mas dava para ir direto, né? Tá tão difícil não. Tem uma relação matemática aqui, ó. Para 5 virar 100, não é só você multiplicar por 20? Não é isso? Então, para 2 virar o que você quer, é só você multiplicar por 20. Então, o valor de x é igual a 40 gramas de água. 40 gramas de água. Pronto. Essa é a quantidade mínima de água. Mas ele não quer a resposta em grama. Ele quer a resposta em volume. Olha aqui, ó. Qual o volume mínimo? Tá certo? E agora, como é que a gente faz? Veja só. Eu sempre tenho um aluno que diz assim, prof, por que ele deu a densidade? Para que serve a densidade? Toda vez que tem densidade, são 3 os motivos para ter densidade numa questão. A primeira é saber se afunda ou se flutua. A densidade é usada para isso, porque a densidade é uma propriedade específica da matéria. A segunda, identificar coisas, certo? Identificar substâncias, enfim, identificar objetos. É usado a densidade. E a terceira é o que eu vou fazer aqui, converter de grama, de massa para volume e de volume para massa. É para isso que serve a densidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu não achei a resposta, ó. Eu achei a resposta aqui em gramas de água. Ele não quer grama de água, ele quer em volume. Aí o que é que a gente sabe? Que a densidade da água, certo? A densidade da água é 1 grama por ml. O que é que você entende por isso aqui? Que 1 grama, ou melhor, 1 ml de água vale 1 grama. Entendeu? 1 grama vale 1 ml, 1 ml vale 1 grama. É o que eu estou entendendo aqui com essa informação. Aqui não foi 40 gramas? Então, esse número daqui é como se fosse 40 ml de água. Pronto. Essa é a quantidade mínima de água que você vai utilizar para descobrir quando é que começa a cristalização. Agora, veja bem. Para que serve esse 200 ml aqui? Veja só. Ele me falou no texto assim. Que tinha uma solução que o cara pegou 14 gramas de sal, certo? Dissolveu em 200 ml de água. Foi deixado em um frasco aberto a 30 graus Celsius. Após algum tempo, começou a cristalizar. Tá certo? Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água que deve ter evaporado? Então, quanto foi que saiu? Veja bem. Se tinha 200 ml, certo? 40 é quando começa a cristalização, tá certo? Quando inicia a cristalização. Então, se é com 40 que começa e tinha 200, foi embora quanto? Porque evaporar, ó, é sair do líquido para o gasoso. Não é assim?
É uma mudança de estado físico, certo? Quanto de água evaporou para começar a cristalização? Então, se tinha 200 e o negócio começa com 40, então foi evaporado 160 ml. Então, a resposta é 160 ml, ou aproximadamente, né, como ele falou no texto. Então, foi evaporado 160 ml de água, certo? Vamos olhar se tem esse gabarito. Gabarito letra E. É isso mesmo, tá bom? Ó, isso aqui você pega com bastante treinamento, tá? Não é só fazendo uma, não. Porque tem muita habilidade de texto, muita interpretação, tá certo? É treinando que você consegue pegar, ficar mais craque nesse negócio, tá bom? Eu digo uma coisa para você. Estudar não mata ninguém não, mas assusta muita preguiça por aí. Tá joia? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve aqui no nosso canal. Tá bem? Obrigado pela atenção dispensada.